Bom dia, gente linda que ouve a Rádio Vibe Mundial. Pois é, os ouvintes da Rádio Vibe Mundial são tudo gente bonita, gente que gosta de informação, gente legal, gente bacana. Pelo menos as pessoas que me mandam mensagem, as pessoas que vão no consultório, é tudo assim, tudo gente alto astral. Então, vamos nos manter nesse alto astral, nessa vibe de coisas boas. Vamos acordar e vamos sorrir hoje. Acabamos de acordar, então a gente tem aí o dia todo, inteirinho, novinho, para a gente dar o nosso melhor, para a gente acreditar no melhor, sermos gratos por estarmos vivos, plenos, completos, saudáveis, que a gente pode realizar as nossas coisas, a gente pode realizar o que a gente quiser. Se a gente for lá no fundo e a gente quiser, a gente consegue. Não, às vezes, no tempo que a gente quer, porque o universo tem o tempo dele e a gente tem o nosso. Mas bora lá, vamos acreditar, vamos nos conectar, vamos ficar na mesma vibração aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu estou ao vivo, você pode me ouvir pelos 95.7 ou se você quiser assistir, você pode acessar o site da Rádio Vibe Mundial. E também estou fazendo live no Instagram. Hoje estou migrando para o Instagram. Então, bom dia para quem está aqui me assistindo aqui pelo Instagram. Nós estamos no mês de março, então eu vou dar continuidade para falar coisas específicas para as mulheres. Mas, os homens, inclusive, pode continuar ouvindo o programa também, porque, afinal de contas, você, que é homem que está ouvindo o programa, convive com muitas mulheres. Então, o que eu vou passar aqui hoje serve para as mulheres e para você, homem, entender a mulher com que você convive, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Você sofre com questões de fogachos, insônia, irritabilidade, um cansaço que se arrasta, parece que é um cansaço que não tem fim, alterações de peso, falta de libido e, principalmente, perda de memória, memória fraca. Eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, aí você vai lá pro quarto pegar alguma coisa, você chega lá no quarto, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Não lembro. Aí você volta pra cozinha, você vai lembrar 3 horas depois, nem lembra, às vezes nem lembra mais o que você foi fazer. Tudo isso se caracteriza como a tão temida que as mulheres mais abominam, a menopausa. Pois é, então se você sofre com alguns desses sintomas, se você se identificou, fica aqui comigo que eu vou te passar mitos e verdades sobre essa questão de menopausa. Ou se você ainda não está nessa fase, mas conhece aquela mulher, a amiga, a mãe, a colega de trabalho, a prima, a sua filha, enfim, fala para ela assistir aqui, liga lá o rádio, então acessa aqui o Instagram, que eu vou passar mitos e verdades sobre essa questão de menopausa. Então, o que eu vou passar aqui hoje é para que você tenha muito mais clareza, muito mais tranquilidade a respeito disso, dessa questão que abomina tanto as mulheres. Então, se você quiser também saber mais a respeito, também pode mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Às vezes pode ser que eu demore um pouco para responder, porque ou eu tô aqui na rádio, ou eu tô em atendimento, mas eu respondo. Então, o meu telefone é 11 99376 7637. 11 99376 7637. Então, como eu tô no Instagram e tô na rádio, então toda hora eu vou ficar olhando. Uma hora eu vou olhar aqui para quem tá no Instagram, outra hora eu vou olhar para quem tá na rádio, para poder dar atenção para todo mundo. Então, o que acontece? Por que eu resolvi falar deste assunto? Primeiro, porque assim, tem muitas pessoas, muitas mulheres me procurando para tratar essas questões desses sintomas de menopausa. E não é possível viver dessa maneira. Então, mulheres relatam para mim que às vezes deixam de sair de casa, às vezes deixam de fazer as coisas, principalmente por conta dos calores, dos fogachos, que eles sobem assim a qualquer instante e aquele calor, elas têm que sair às vezes do ambiente e é muito desagradável. Então elas falam que elas se sentem envergonhadas, então não dá para viver desse jeito. E por que eu também estou falando disso? Porque eu, Sol Medeiros, vou entregando aqui a minha idade para vocês, também já estou entrando quase nessa fase aí. Então também eu já tenho feito me tratado como maneira preventiva. Então, quanto antes a gente se cuidar, quanto antes a gente ficar nessa questão de prevenção, menores os sintomas deles vão ser. Mas se você já está nesses sintomas que eu falei, os fogachos, irritabilidade,
né, alterações de peso, a mulher acaba ganhando um pouco mais de peso, tem mais dificuldade de emagrecer, tem perda de libido, o cabelo começa a cair, ou então o cabelo começa a ficar ressecado, e dentre outros sintomas. Mas esses são os principais que eu escuto, que as mulheres que elas mais se queixam a respeito da menopausa. E também tem uma outra questão. Nós, quando eu falo nós, eu me incluo, nós mulheres, o ser humano de uma maneira geral, tanto os homens quanto as mulheres, estamos vivendo mais. Então hoje, por exemplo, se você que está me ouvindo, está nessa transição, ou já passou, já está na fase de menopausa, já deixou de menstruar faz muito tempo, que está aí na faixa de 50, 60 anos. Então vamos supor que você vai viver até os 80. Então aí você tem mais ou menos aí em média 20, 30 anos a mais ainda para viver. Então, como é que você quer viver esses próximos anos? Então, tem muito tempo. 20 anos, 10 anos, 30 anos, é muito tempo. Então, não dá para viver como a gente vivia antigamente. Em tempos atrás, a mulher nessa faixa de 50 anos, por exemplo, já estava em casa, né? Já tinha os cabelinhos brancos, estava lá fazendo o seu tricôzinho, fazendo bolo, né, para os netos. Era assim. Outro dia eu recebi uma reportagem de um amigo no WhatsApp, e falando, foi daquela época de chuva que estava aqui em São Paulo, e falou que muitos anos atrás, acho que 80 anos atrás, já tinha essas questões de enchente aqui. Mas o que chamou a atenção é que estava dizendo assim, que uma senhorinha de 42 anos havia morrido na enchente. Então aquilo me chamou a atenção, quer dizer, então há 80 anos atrás, 60 anos atrás, uma pessoa de 42 era considerada uma senhorinha, né? Então eu já seria Matusalém. Então, se a gente vive até 80, a gente precisa ter consciência de como você quer chegar lá. Como é que você quer ter? Você quer chegar assim, com energia, com disposição, com saúde, alegria, disposta a fazer as coisas, ou você quer chegar lá cheio de doenças, limitada, mal-humorada, aí vai ficar aquela velha chata que as pessoas apenas toleram porque você faz parte da família dela. E aposto que você não quer chegar lá desse jeito. Sendo aquela velha chata, mal-humorada, ranzinza, que tudo reclama. Então, a hora de você se cuidar é agora. Não adianta a gente querer cavar o poço quando a gente já tem sede. Então, a gente precisa ter esta consciência, esta tranquilidade de que menopausa é só mais uma fase na vida da mulher. Ela não é boa e nem ruim, não é uma doença, tem gente que acha que é doença. Então a gente vive na sociedade que se coloca como se fosse um rótulo assim na cara da mulher, que ela já está envelhecendo. Então a mulher que está na transição, ou a mulher que já passou dessa fase de menopausa, como que ela pode se sentir? Ela pode se sentir menos atraente, porque ela já não tem mais toda aquela jovialidade que ela tinha quando nos seus 30, nos seus 20 anos. Então, ela se sente menos atraente, ela fica mais insegura, porque ela acredita que está envelhecendo. Porém, a mulher tem outros atributos quando ela vai chegando nessa fase. Então, essa transição é mais ou menos o seguinte. Nós agora estamos saindo do período do nosso verão. Então, hoje é dia 11 de março. 12 de março. É 12 de março. Isso, desculpa, esqueci a data aqui. Então, daqui 10 dias, nós vamos entrar no outono. Então, o que que acontece? É natural sair do verão e entrar no outono. Não tem briga, não tem resistência, é simples assim. E a menopausa é igual, como qualquer outra fase. A primeira fase na vida da mulher importante é a menarca, que é quando ela tem a sua primeira menstruação. A outra fase importante é a fase da fertilidade, quando ela engravida, que depois ela está amamentando. A menopausa é a terceira fase importante na vida da mulher. Então, ela é tão importante quanto as outras fases anteriores. Então, não tem que ter mistério, não tem que ter tabu, não tem que ter resistência. É simples assim, como a gente sai agora do verão e vamos entrar no outono. Quanto mais a mulher, quanto mais você que está nessa fase resistir, piores vão ser os sintomas.
Então, a gente tem que ter consciência de que nós vamos viver mais, e se vamos viver mais, temos que ter o quê? Qualidade de vida. Então, a mulher que vive mais, ela ainda está ainda está ativa. A mulher na faixa de 50, 60, 70 anos, mesmo as que já estão aposentadas, elas ainda estão no mercado de trabalho. Então, as mulheres, elas ainda trabalham, fazem atividade física, algumas, inclusive, estão em fase de transição de carreira, o que eu acho excelente. Não é porque você já está lá com 50, 60 anos, 70, que você não pode fazer outra coisa na sua vida. Então, você pode sim pegar este período e tirar da gaveta lá de sonhos que você tinha, objetivos, ideias que ficaram engavetados porque você ficou cuidando da família, tinha filhos, enfim, não teve tempo para você. Agora você tem tempo para se cuidar, para fazer o que você quer. Então, você pode estudar, fazer um curso novo, aprender coisas que não tenham muito a ver com a sua profissão, mas que fica como um hobby, que você tinha vontade de fazer e agora não faz. Tocar um instrumento, aprender a dançar, enfim, o que você quiser. As mulheres nessa faixa etária viajam mais com as amigas, vão ao cinema, vão ao teatro, elas vão à academia, elas curtem mais a vida do que era isso anteriormente. Como eu falei, na reportagem que saiu lá, acho que em 1940, não me lembro exatamente, uma mulher de 42 anos era senhorinha. Então, hoje, 42 anos, está no auge. Mulheres ainda com 42 anos estão pensando em ter filhos. Então, nós estamos vivendo numa outra época que a gente então tem que aproveitar essa fase. Então, eu tenho relatos de mulheres que me procuraram por conta desses sintomas aí dos fogachos, de insônia, de inquietação, da ansiedade, que tiveram resultados muito interessantes sem precisar tomar os hormônios químicos. Então, os tratamentos que eu proponho para as mulheres que me procuram, eles não têm nenhum hormônio químico. É tudo coisas naturais, principalmente através das ervas. Então, tem ervas específicas para os fogachos, tem ervas específicas para as insônias, né, que são terríveis, que isso desgasta muito o corpo da mulher. Ficar sem dormir é uma das coisas que a gente mais tem desgaste, como eu sempre falo aqui no programa, é ficar sem comer durante muito tempo e ficar sem dormir. Então, é imprescindível a mulher nessa faixa, ela dormir para repor as suas cartilagens, repor os ossos, que senão fica desgastado. E aí você lá mais para frente pode ter problemas de osteoporose, de artrite e artrose. Então, eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Imagina você lá cheia de limitações, a sua mente querendo fazer as coisas, cheia de ideias, porém seu corpo está limitado, está com dor, porque quando a gente tem dor, a gente não tem vontade de realizar. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar muito frustrada. E aposto que não é isso que você quer para a sua vida. Então, a hora é agora. Então, se você quer sair desse sofrimento aí de fogachos, insônia, perda de libido, memória fraca, meu celular, você pode mandar mensagem para mim, que também é o WhatsApp, é 11 99376 7637. É 11 99376 7637. Você também me acha nas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook como Sol Medeiros. E também tem o meu site, solmedeiros.com.br. Lá também tem os descritivos de todas as terapias que eu faço para que você saia aí deste sofrimento. Não dá para ficar desse jeito. Então, tem algumas coisas que você pode fazer para que você não tenha tantos impactos com essas questões, desses sintomas aí que a gente tem falado tanto aqui. Então, uma delas que a gente tem que dar ênfase é na alimentação. Então, é muito importante a mulher nessa faixa etária, ela se alimentar. Na verdade, a alimentação tem que ser sempre. Então, quanto antes você se prevenir, o quanto antes você cuidar do seu corpo, para quando chegar nessa fase, você não ter consequências, você não ter sintomas tão intensos, melhor. Antes de eu falar dos alimentos, eu queria falar o seguinte,
Tem algumas questões da menopausa que elas são esperadas. É esperado que a mulher, ela realmente tenha uma queda da libido, porque afinal de contas ela não vai mais reproduzir. Mas não é para não ter libido nenhuma. Então, é esperado que a mulher ela fique um pouco mais ansiosa, mas não aquela ansiedade da que eu falo, as pessoas ligam o rádio no pensamento incessante, ficam sintonizados com a memória ali, a mente fica aceleradíssima, ela fica cada vez mais ansiosa, com a sensação de falta de que o tempo está passando e que não conseguiu concluir as coisas. Não é para ficar desse jeito. Então, é esperado que, sim, a mulher tem uma pequena taxa da libido que ela caia um pouco. Mas não é para ter fogachos, não é para ter insônia, não é para ter memória fraca. Se você está assim, então significa que realmente seu corpo está em desequilíbrio, que está na hora de você se cuidar. Porque se você não se cuidar agora, lá na frente você vai se arrepender de não ter se cuidado o quanto antes. E às vezes não é nem lá na frente. Às vezes daqui a um ano você vai olhar para trás e vai ver que se arrependeu de não ter se cuidado o quanto antes. Você é a pessoa mais importante deste mundo. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns alimentos que você pode consumir para te ajudar a amenizar os sintomas. Os alimentos que são os tubérculos, eles são um dos mais importantes. Então, quais são esses tubérculos? Então, todos os tipos de batata, a batata inglesa, a batata doce, temos o cará, o inhame, beterraba, cenoura, dentre tantos outros aí, mandioca, mandioquinha, para eles fortalecerem o seu organismo. Os feijões, de preferência o preto, que ele tem mais substâncias ainda que vão ajudar a fortalecer os seus ossos. Frutas vermelhas, gergelim preto, as carnes são muito importantes. A mulher que é vegetariana ou vegana, ela tem que fazer algum tipo de reposição e ficar na proteína vegetal. Mas para as mulheres que comem carne, aconselho a comer carne, principalmente carne de porco. Os peixes, atum, salmão, sardinha, fresco. Nada de comer esses peixes enlatados, porque ali já não tem mais nada, é cheio de conservante e você não vai ter o efeito que quer. Comer a canja, né, por causa do colágeno, tem que fazer canja com o pé da galinha, não é para fazer canja com o peito, é fazer a canja com o pé da galinha, que é lá que está a sustância, que está o colágeno, que vai ajudar você a não perder a cartilagem. Porque um dos grandes efeitos, quando as mulheres têm esses fogachos, esse calor interno que você tem, ele queima todas as suas articulações, ele queima todos os seus ossos, literalmente. Então, por isso que quanto mais fogachos você tem, as chances de você ter artrite, artrose, osteoporose são imensas. Então, por isso que eu falo, o quanto antes você se cuidar, principalmente as mulheres que têm fogachos, melhor. Então, quando chegar lá na frente, você vai ter problemas de artrose e depois a cartilagem para você recuperar, dependendo da idade, fica muito mais difícil, porque ela é degenerativa. Então, coma lá a canja com o pé. E claro, é uma coisa que eu falo aqui, isso é para qualquer faixa etária, mas sobretudo vamos falar para a mulher da menopausa. Tomar água. É importantíssimo você tomar bastante líquido, principalmente lá no período da tarde, entre as 3 e as 7 horas da noite, que é o período que a bexiga e os rins estão com mais energia, então eles estão lá prontos para absorver todos os líquidos que você consumir. E cuidado com essas coisas da moda que aparece aí na televisão, você pesquisa no Google, cuidado com essas coisas. Olha, você que está na menopausa, tome um chá disso, tome um chá daquilo. Chás são ervas têm princípios ativos, porque inclusive, se você não sabe, tem muitas ervas que elas são base de muitos medicamentos alopáticos. Então, ela tem princípio ativo, então você tem que tomar muito cuidado em sair tomando um chazinho aí que a sua amiga receitou e fez bem para ela. Não é que fez bem para sua amiga, que vai fazer bem para você. Somos seres humanos únicos e cada um tem as suas manifestações. O fogacho de uma pode ter a origem diferente do fogacho da outra. A insônia da sua amiga não é a mesma insônia sua. Então, cuidado com
receitas mágicas que aparecem aí na internet, porque alguém disse que é. Pesquise sempre a fonte. Quais são, o que esse chá pode te ajudar, quais são as contraindicações, principalmente. Mas um que você pode tomar que não tem muita contraindicação, para tomar de vez em quando, não é para tomar todos os dias, para deixar mais calma, mais serena, é a valeriana, cidreira e a macela. Então, esses aí você pode tomar de vez em quando, não é para tomar todos os dias, nada é para a gente tomar todo dia. Evitar o máximo que você puder o excesso de café, claro, né? Eu amo café, então eu não tomo café como eu tomava antes. Então, eu já diminui a quantidade de café. Então, 1 xícara, 2 por dia. Então, evitar tomar muito café. Chá preto, chá verde, que eles também têm cafeína e pode acelerar o seu metabolismo, aumentar os seus fogachos, aumentar a sua insônia. Você não dormindo, você vai ficando cada vez mais ansiosa, mais deprimida, com mais fogachos e com mais memória fraca. Então, cuidado. Evitar ao máximo que você puder leite, derivados, açúcar, doces. Pimenta também ela acelera o seu metabolismo e vai fazer com que os seus fogachos aumentem e também a sua insônia. Então, quanto antes você se cuidar, comendo, evitando esses alimentos, melhor para você. Então, faça atividades físicas de baixo impacto, como a yoga, caminhada, tai chi chuan, vai na academia, mas sempre atividades de baixo impacto para não lesionar as suas articulações e nem depois você ter algum tipo de fratura. Se você já tem alguma questão óssea, como osteopenia, osteoporose e tudo mais. E tem uma outra questão também. Cada um desses sintomas se relaciona a uma questão emocional que está em desequilíbrio. Então, quando você vem me buscar para te ajudar, também vai ser avaliado tudo isso. Então, se você se identificou com todos esses sintomas que eu falei e quer realmente ter uma vida normal, sem ficar sofrendo com todos esses sintomas, para você que é ouvinte da rádio, tem condição especial. Porque eu recebo mensagem de outras redes também, não só da rádio. Então, para quem é da rádio, vai mandar uma mensagem para mim lá no meu WhatsApp. Anota aí. 11 99376 7637. 11 99376 7637. Eu mando assim, ó, Sol, eu ouvi o seu programa hoje, tem que ser hoje. Hoje, lá na Rádio Vibe Mundial, falando do assunto sobre menopausa e vou passar uma condição especial. Quando você mandar uma mensagem para mim, eu falo qual que é essa condição especial para você, que é mulher, linda, maravilhosa, ouvinte da rádio, para sair disso. Deixar de fazer as coisas que você gosta, que você quer, sair com as suas amigas, trabalhar, viajar, estudar, enfim. O mundo está aberto, os caminhos estão abertos para você. Afinal de contas, você já fez tanta coisa por todo mundo, já criou seus filhos, já trabalhou muito, já cuidou de muita gente. Então, agora é hora de você se cuidar. Então, se permita ser feliz, se permita você ser a mulher linda, maravilhosa que você nasceu para ser, tá? Então, eu vou repetir o meu telefone, se você não anotou, é 11 99376 7637. 11 99376 7637. Manda uma mensagem para mim, dizendo que você é ouvinte da rádio, que eu vou passar uma condição especial para você hoje, que é ouvinte da rádio. Então, a hora é agora. Não perca mais tempo em se cuidar. E por falar em tempo, olha só, fiquei falando, o tempo passou. Vou voltar a falar desse assunto aqui, porque tem muita coisa ainda para falar sobre menopausa. A gente se encontra na próxima quinta-feira, 8h30, aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial. Um beijo para você e até lá.